Você vê, né, como que Deus faz as coisas, né? Como é que Deus conhece o coração, conhece a intenção dos nossos corações. O quanto que... A pergunta, né, que a gente faz é, quanto que nós estamos fundamentados? O quanto que a palavra do apóstolo Paulo é. O apóstolo Paulo, certa feita, ele estava para ser condenado à morte. E Paulo está ali, está escrito lá no livro de Filipenses, ele está vivendo um dilema muito grande. Por quê? Ele tem desejo, irmãos, o coração dele queima para ir encontrar-se com Cristo. Paulo está queimando o coração para ir encontrar com Cristo. Mas ao mesmo tempo, Paulo também quer continuar pregando a palavra. E ele está falando, sabe, eu quero ir me encontrar com o Senhor, mas também quero, sabe, e quantas vezes a gente fica preocupado, né, que nem eu glorifico a Deus. Agora eu quero hoje, vamos lá. Eu quero começar uma mensagem hoje, que eu não vou terminar essa mensagem hoje. Não vou conseguir. Ainda que eu quisesse, eu não... E talvez eu não consiga terminar domingo. Mas eu vou continuar pregando essa palavra. Porque essa palavra, meus irmãos, ela é vida. Ou ela é morte. Eita, pastor, de novo? Gente, eu não estou falando de morte física, não. Não estou falando de morte física, não. E o meu desejo, ao começar essa mensagem hoje, e eu tenho orado muito ao Senhor, porque o Senhor falou muito forte ao meu coração, filho, eu quero que você insista nesta palavra com a igreja. Eu quero que você insista, eu quero que você abra a sua boca e profetize. Eu quero que você deixe bem claro o que eu espero da minha igreja em 2024. Você sabe que nós estamos trabalhando o tema renúncia, né? E é um tema, irmãos, muito forte, muito, sabe, eu glorifico a Deus pela vida do pastor Vitor, o pastor Ramones, que ele foi, essa inspiração foi ele que veio, que Deus deu ao coração dele, quando ele me comunicou, quando ele me passou, pastor, né? Pastor, olha lá, já até fechou a porta, mal educado. Quando ele me passou esse tema, eu falei, puxa, é forte esse tema. Mas, irmãos, é preciso. Chegou a hora, chegou o momento. Nós precisamos, o Senhor tem pressa em cumprir o propósito na vida da ICEM. Mas a ICEM não pode continuar. Aí, quando eu falo ICEM, por favor, diga assim, diga eu. Isso. Nós não podemos continuar do jeito que nós estamos. Porque, irmãos, uma coisa, eu tenho tido esse cuidado, sabe? Porque é muito fácil subir aqui em cima do altar e descarregar um monte de textos bíblicos, a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, a palavra do Senhor fala isso, se vira e faça. Sabe? Eu acho isso aí, irmãos, uma das dificuldades que eu sempre tive como pastor foi essa. E por isso a minha busca pela vida, pela excelência de vida. Essa vida que a gente está há 10 anos caminhando, buscando. Então nós estamos falando de emoção, nós estamos falando da questão emocional. São ferramentas. E nunca, em hipótese nenhuma, em tempo nenhum, nós abrimos mão da palavra. Mas por que nós trabalhamos tantos anos falando de saúde emocional, inteligência emocional, trabalhando assuntos de questões de ordens emocionais? Por quê? Porque, irmãos, nós não podemos falar das coisas espirituais, nós não podemos falar das coisas que vêm da palavra de Deus, se nós não falarmos das emocionais. Mas também eu não posso pegar as emocionais. Isso é muito claro. Por exemplo, é justamente isso que hoje, quando a gente fala de igreja, eles estão fazendo. Porque ou é palavra dura, seca, não faça, não toque, não permita, descarrega aquele caminhão e não se explica como é que se faz. Ou então, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela,
Ah, eu sou assim porque é emocional. Ai, coitadinho de mim. E nunca, irmãos, por favor, entenda. Nunca foi o meu propósito, é o meu propósito e será o meu propósito, ou o propósito dessa igreja. Ficar aqui usando que o nosso passado, usando o passado que nos machucou, que nos feriu, que nos impediu de prosperar e de progredir, para permanecer onde nós estamos. Nunca foi e não vai ser. Por isso, e agora eu acredito que você tem percebido, você percebeu que nós começamos desde 2023 entrando na questão espiritual. Porque agora, irmãos, nós podemos falar das questões espirituais concernentes à palavra, à doutrina da fé, né? a doutrina do inferno, a doutrina do céu, a doutrina do Espírito Santo. Nós podemos falar hoje, por quê? Porque hoje nós sabemos, quando nós colocarmos qualquer texto bíblico, como que eu vou começar a fazer hoje? Quando nós começarmos qualquer assunto que seja de ordem espiritual, nós vamos poder trazer essas ferramentas. E uma das coisas, irmãos, e isso tem sido bastante claro, isso está bem nítido, a grande questão é, poxa vida, mas, caramba, será que eu vou lembrar dessas ferramentas que eu aprendi no REF? Vai, sabe por que você vai lembrar? Porque eu lembro o momento em que Jesus estava ensinando os discípulos, e Jesus estava ensinando, pregando, ministrando a chegada da voz do reino do céu, Lucas capítulo 6, né? O 6 dos 17 ao 49, lembram? Que a gente ficou 3 anos, né? Falando de Lucas 6, do 17 ao 49, aquela coisa toda. Então, aquele padrão de Lucas 6, do verso 17 ao verso 49, irmãos, ele cru, do jeito que nós estávamos expondo, sem o entendimento que nós temos hoje, era impossível de se viver. Eu corrijo, é impossível de se viver. Mas hoje nós temos essas ferramentas. E o que o Senhor está, que tempo é esse que nós estamos vivendo? É o tempo de cumprir isso. Cumprir o espiritual, porque nós temos ferramentas emocionais em nome de Jesus. Só que, irmãos, eu vou falar uma palavra que ela é forte. E por favor, não se ofenda. Não se ofenda. Nós temos uma crença limitante que diz assim, que nós acreditamos assim, mas isso é tão difícil, né? Mas para eu conseguir mudar este padrão, para eu poder atingir este objetivo, este propósito, mas eu vou ter que fazer muita repetição, eu vou ter que fazer a estratégia, o método que o Senhor vai nos dar. Primeira coisa que a gente vai dizer, nossa, é muito difícil. Enquanto a gente continuar dizendo que é muito difícil, vai ser muito difícil. Só que nós nos esquecemos de uma coisa, igreja amada. Que todo este padrão limitante que nós alcançamos na nossa vida hoje, e que nos impedem de prosperar, de avançar para o propósito daquele que o Senhor nos chamou, ele foi inserido na nossa mente inconsciente, na nossa mente criativa, a partir da repetição. Então, hoje essa mensagem que eu estou iniciando, ela vai mexer bastante com os irmãos. Não tem objetivo nenhum de atacar, por favor, em nome de Jesus, mas nós precisamos tomar uma posição. Ou nós tomamos uma posição, ou continuamos comendo das migalhas que caem da mesa do Senhor. Quantos querem comer das migalhas que caem da mesa do Senhor? Quantos? Quantos querem comer? Quantos que são filhos, que podem se sentar à mesa do Senhor e comer o melhor que o Senhor tem? Só que para isso tem um preço a ser pago. E esse preço não depende do pastor Zé Carlos, não depende da pastora Ana, não depende do pastor Ramones, não depende do pastor Francimar. Não, depende de mim. Então, chegou a hora e chegou o momento. Então eu quero, por favor, em nome de Jesus, que os irmãos, o meu desejo de coração, e o Senhor mandou eu abrir minha boca. O Senhor falou assim, eu quero que você fale. O Senhor me chama de Ciro. Prazer, eu sou o Ciro.
Se vocês quiserem, depois eu explico, não vai dar tempo de explicar agora. É prazer, eu sou o Ciro. Amém? Então, eu coloquei um tema aqui nessa mensagem. O que devemos guardar para prosperar em 2024? O que nós devemos guardar? O que é que nós vamos ter que renunciar? Então, eu quero começar. Eu convido vocês, por favor, que abram suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número 4, do verso 20 ao verso de número 26. Quando parar ali, eu vou parar de falar. Quando parar ali, eu vou parar de falar e domingo a gente continua. Tá bom? Aí, domingo a gente continua, na ceia a gente continua e vamos continuar até enquanto o Senhor... A gente tem, Zé Carlos, tá, gente? Eu, Zé Carlos, tive muito problema com repetição durante muito tempo. Nossa, mas vai falar isso de novo? Parece que... eu sempre fiquei muito preocupado. Falei, nossa, parece que esse pastor só tem essa palavra. Engraçado, né? Jesus falou, é chegado a vós o reino dos céus. Centenas de vezes ele falou isso. Ele falou a mesma palavra centenas de vezes em 3 anos. Qual era o propósito? Inculcar. Beleza? Já achou? Muito bom. Então vamos lá, eu vou ler com vocês aqui. Meu filho, escute, nós vamos ler do verso de número 20 ao 26, tá bom? Vamos lá, meu filho, escute o que eu digo a você. Inclina os ouvidos às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração. Inconsciente, mente criativa. 23. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Eu quero repetir isso, segurei um pouquinho. Presta atenção, irmãos, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina o quê? Dele origina o quê? 24. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. 25. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Ele está falando, cuidado com o passado. 26. Considera a vereda, o caminho que os seus pés tomam, e seja firme em todos os seus caminhos. Constância. Então, irmãos, observe que Salomão, ele está chamando a atenção. Salomão, ele está tendo a revelação da parte de Deus para poder interpretar, para mostrar o quê? O caminho do sucesso. O caminho do quê? Da prosperidade. O caminho do quê? Da conquista. E aonde que está? Aonde que está o sucesso? Aonde que está a prosperidade? Ou, se você preferir, a bem-aventurança, que é a mesma coisa. Porque nós nós temos dificuldade de falar sucesso por causa do coaching, por causa das muitas informações que a gente encontra na internet, aquela coisa de os 5 passos para prosperar, aquela coisa toda. Mas, gente, é a bem-aventurança. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz naquilo que você faz. É ter consciência daquilo que você quer e você caminha naquilo que você quer. E tem convicção disso, porque você sabe de onde você está partindo e sabe para onde você vai chegar. Então, o Salomão, o sábio Salomão, ele está tendo ele está mostrando, indicando o que é que você tem guardado no teu coração. Porque coração, nesta mensagem, neste texto, e aí vamos contextualizar dentro da teologia, dentro do conhecimento teológico. Porque dentro do conhecimento teológico, coração era atribuído, quando a Bíblia falava coração, era atribuído à mente. Então,
as pessoas ficavam, não, mas coração é o que bombeia sangue. O que não foi ensinado é que o coração é a parte da nossa mente criativa. Onde é essa parte da mente criativa? É o nosso inconsciente. A nossa mente, ela está dividida em duas partes, consciente e inconsciente. O inconsciente é a parte criativa. É aonde se manifesta a presença, é aonde o Espírito Santo foi morar, está morando. Então, tudo que nós precisamos, e eu tenho falado bastante sobre isso, tudo que nós necessitamos para viver o melhor de Deus, não está fora, está dentro de nós. Observe, irmãos, que o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele trabalhou e ele trabalha até hoje, porque o prazer dele, o trabalho dele é nos tirar o melhor de Deus. Ele trabalha para quê? Para que a gente continue olhando e buscando aquilo que nós precisamos fora e não dentro de nós. E é isso que o sábio Salomão está mostrando. De tudo que você deve guardar, afaste as palavras perversas, afaste as palavras de maldades da tua boca. Irmãos, isso é tão importante. Esse texto, esse tema, esse assunto, ele é tão importante que o Senhor Jesus, e eu vou mostrar, à medida que a gente for avançando nessa conjectura, nessa mensagem, nós vamos perceber que o Senhor Jesus deu uma importância gigantesca para isso. E que quase é muito pouco falado isso dentro das Escrituras. Quando se fala assim, cuidado com o que você fala. Mas, irmãos, a grande preocupação é, o que é que nós temos que guardar? Nós temos que guardar o nosso coração, porque deles procedem todas as saídas da vida. Tudo que você quer, tudo que você precisa, está no teu coração, que é o teu inconsciente. O teu inconsciente, ele está reproduzindo o quê? Aquilo que você está aceitando. O que você aceita, aquilo que você vem do externo, todas as coisas que estão relacionadas ao externo, estão relacionadas ao nosso consciente, que ele é que ele é subsidiado pelos nossos sentidos. E os nossos sentidos, vocês sabem quais são? Visão, vamos lá, visão, audição, tato, paladar, percebe? Então, nosso consciente, ele é o vigia do portão. Ele é aquele que nós estamos olhando e as experiências que nós estamos olhando, as informações que nós estamos observando, nós vamos recebendo essas informações e todas as informações que têm conteúdo emocional, positivo ou negativo, ele é deslocado para a nossa mente criativa. É aonde está o poder de criação de nós. E isto ele vai ser registrado. Vamos lembrar um pouquinho do REF, vamos lembrar um pouquinho do REF. Quando nós vamos deitar, o que acontece na hora do nosso sono REM? Quando nós deitamos, nós vamos dormir, o nosso cérebro vai fazer o quê? As associações das experiências que nós tivemos. E para onde que vai ser mandado isso? Para a nossa mente criativa. O lugar santo, o coração. Aonde está o nosso poder de criação? O grande problema, aonde está? O grande problema é que o nosso inconsciente, a nossa mente criativa, o nosso coração, ele não tem autonomia para dizer o que é bom, o que é ruim. Ele não tem autonomia, porque ele não foi criado por Deus para dizer, isso é bom, isso é ruim. Isso é papel do nosso consciente, ou que nós podemos chamar de razão. Então, Mari, preciosos irmãos, quando nós olhamos para as experiências e aquilo tem um volume emocional de dor, nós precisamos proteger. Proteger o quê? O nosso coração, o nosso inconsciente. Protegendo do quê? Para que estas experiências de dor, para que este conflito, para que essas experiências, ela não, na hora do nosso sono REM, ela não se desloque para a nossa mente e crie em nós o quê? Crie em nós o quê? Bloqueios. Cria em nós o quê? Uma crença limitante.
Porque todas as vezes que nós tivermos experiência, e aí, irmãos, o que eu vou dizer para vocês, vai mostrar na palavra que o diabo, o nosso adversário, aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele sabe como nós funcionamos, e ele sabe o momento certo, como que ele consegue arrancar o que ele quer de cada um de nós. Através do quê? Das palavras. Daquilo que nós estamos falando. Lucas 6, 45, que diz o que lá, irmãos? Nós vamos ler esse texto, na continuidade da mensagem, nós vamos bater bastante nesse texto, mas eu quero citar só o Lucas 6, 45. O que está escrito lá? A gente leu esse versículo. O homem bom, do bom tesouro que há no seu coração, tira o bem. Olha que coisa linda. Isso é uma equipe poderosa. O homem mau, do mal, olha só, vamos lá. Mas o homem mau, da sua maldade, tira coisas más. Pois o que, irmãos? Pois o que, irmãos? A boca faz o quê? A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está o coração. Nós somos resultado daquilo que nós falamos. Então, irmãos, não existe essa conversa que às vezes a gente fala assim, mas eu falei sem pensar. Eu fiz sem pensar. Não. Nós somos resultados daquilo que nós pensamos, daquilo que nós guardamos. E aí vem, olha quem está falando isso, é o Senhor Jesus, gente. O homem bom, de coisas boas, que entesoura no seu coração, no seu inconsciente, no seu coração. Ele tira o quê? Coisas boas. A partir do quê? Das experiências externas. A partir do quê? Do meio que nós criamos, que é o meio social que nós vivemos, do ambiente em que nós vivemos. Então, todas as experiências que eu tenho, a partir dos sentidos, eu preciso buscar uma informação. Existe uma coisa chamada gatilho da memória. O gatilho da memória aciona a partir da experiência, ele ancora naquele arquivo que tem aquela experiência e ele começa a produzir os pensamentos de alegria, de prazer, ou, se é lá, o homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no seu coração. O homem mau, da sua maldade, tira coisas más. O que nós estamos falando, irmãos, não é acaso. O que nós estamos falando, o que nós falamos, não é acaso. São experiências. Então, aí vamos lá de novo. Eu vou bater bastante nessa tecla, por favor. Mas então, eu só falo assim, sabe por quê? Porque eu tive experiências ruins no passado. Ei, em nome de Jesus, não é isso que Deus está falando. Deus está falando para nós, abre a tua boca e eu vou encher de bênção. Abre a tua boca, muda a tua forma de falar, muda a tua forma, mas tudo, irmãos, por favor, meu desejo é que você nesse ano se pegue várias vezes, sendo exortado pelo Espírito Santo, dizendo, presta atenção no que você está falando, escuta o que você está falando. Por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. Quem gosta de doença aqui? Quem gosta de doença? Quem gosta de violência, assalto, violência, briga? Quem gosta? Mas já parou para prestar atenção? E Deus, o Senhor, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus vai nos colocar à prova do que eu estou pregando aqui hoje, em nome de Jesus. Há concordância? Irmãos, as pessoas, você senta para conversar com um grupo de pessoas, daqui a pouco as pessoas estão falando de doença. Já reparou isso? Já prestou atenção? Não, é porque, sabe, o meu rins, o meu fígado, a minha diabetes, a minha coluna, a minha artrose, a gente não presta atenção. Sabe por quê, irmãos? Porque a boca está falando do que está cheio o coração. Nós estamos falando de doença,
Nós estamos falando de medo, nós estamos falando de não posso, nós estamos o tempo todo falando eu não consigo, e Deus está dizendo para nós, ei, presta atenção no que você está falando, mas nós não ouvimos. O apóstolo Paulo vem lá em Romanos 8 e diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós continuamos nas mesmas coisas, falando sempre as mesmas coisas, e não prestamos atenção. Mas por que, irmãos? Por quê? Porque nós repetimos tanto esse assunto da doença, nós repetimos tanto esse assunto do medo, nós repetimos o tempo todo aquilo que entesouramos no nosso coração, que nós estamos reproduzindo, a boca está só verbalizando aquilo que o coração está cheio. Então, vamos lá, para 2024, o que você espera? O que você quer em 2024? Eu quero tal coisa. Você quer tal coisa? Então fale desta coisa. Você quer base bíblica? Coloca para mim aí, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 6. Por favor, coloquem. Sabe, irmãos, a gente tem tanta dificuldade, mas é tão chato isso. Não, mas se nós precisamos mudar o padrão, nós precisamos mudar a nossa maneira, porque o resultado que nós estamos tendo hoje, das nossas vidas, nas nossas histórias, é resultado daquilo que o Senhor Jesus, irmão, não foi o Zé Carlos que está falando, é o Senhor Jesus, o homem bom do bom tesouro que há no seu coração tira o bem, e o homem mau do mal que há no seu coração tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Observe essa palavra, olha o que o Senhor Deus disse para, isso aqui, irmãos, é uma metodologia, isso aqui é um sistema de pedagogia de Deus, isso aqui é Deus ensinando o povo, vocês querem prosperar na terra que eu vou vos dar? Então vocês vão pegar o que eu estou dizendo para vocês, vocês vão fazer isso aqui, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam aonde? Estejam aonde? Mas para estar no coração, como é que faz para a gente colocar uma palavra no nosso coração? Para que ela se torne uma crença, para que ela se torne poderosa, para que ela se torne criativa, porque todas as palavras, de novo, eu vou repetir, todas as palavras que nós pronunciamos, ela é resultado de uma crença, seja ela limitante ou não, mas ela é resultado. Por quê? Porque nós aceitamos como verdade, passou pelo nosso consciente, foi para o sono REM, na hora do sono, que o apóstolo Paulo fala, que quando nós estamos dormindo, que não se ponha o sol sobre a sua ira. Então vamos lá, olha só, estejam no seu coração, vai, o 7. Olha que coisa linda, irmãos, ensine-as. O que é ensinar, irmãos? O que é ensinar? Para ensinar, o Mateuzinho que ele está fazendo aqui, ele está andando. Daqui, o Vinícius. Cadê o Vinícius? Está ali, O Vinícius anda. Mas o Vinícius foi criado por Deus para quê? Para andar. Mas até que o Vinícius ande. Quantos tombos o Mateus levou para andar? Quantos? Muitos. Mas ele aprendeu, não aprendeu? Por quê? Porque isso foi inculcado na vida dele. Por quê, irmãos? Porque ele nasceu para crescer. Ele foi criado por Deus para andar. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai levantar, vai cair, vai levantar, vai cair, mas o que vai chegar uma hora que ele vai, de tanta repetição, ensinar, irmãos, com persistência, significa o quê? Repetir, vai repetindo, vai falando, até que essa experiência, esse ensinamento, ele passa para a nossa mente criativa, que ele passe para o nosso coração, e a partir daí, o que acontece? É automático. Porque tudo que está lá, o homem bom do bom tesouro que há no seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro que há no seu coração, tira o mal. Porque a boca só fala do que está cheio o coração. Meu, isso é claro. Só que quanto tempo a gente gasta nisso? Para pensar nisso? E eu peço perdão a vocês. Olha só, ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa. É só quando estiver sentado em casa? De vez em quando? Não. Quando andar pelo caminho.
quando se deitar, quando se levantar. 8. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. 9. Escreve-as nos batentes das portas da tua casa e nos teus portões. Olha isso, irmãos. Mas como que eu vou mudar um padrão mental? Como que eu vou mudar? Irmãos, primeira coisa que nós precisamos entender, e eu tenho fé no nome do Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, o Senhor Espírito Santo vai nos começar, a partir de hoje, pelo poder do nome de Jesus, o Espírito Santo vai começar a nos fazer, nos ouvir. Nós vamos começar a nos incomodar com o que nós estamos falando, nós vamos nos pegar, o Espírito Santo olhando para nós e falando assim, é com este tipo de fala que você quer prosperar no meu caminho? É dessa forma que você está falando que você deseja alcançar o que eu tenho de melhor para a tua vida? Porque Deus está ensinando aqui para o povo de Israel. Eles estão saindo, irmãos, Deus está falando, sabe com quem? Essas palavras que Deus está dando aqui, é para um povo que ficaram 430 anos numa vida de escravidão. Sabe o que significa isso, irmãos? Você fica são 4 gerações. 4 gerações que foi passando de pai para filho uma mentalidade de escassez, de escravidão. Aí a gente pergunta, mas por que o povo se rebelou? Sabe quantas vezes, irmãos, o povo de Israel se rebelou contra Deus nesse período? 10 vezes. Eles reclamaram, Senhor, não tem comida. Não tem comida. Aí o povo começa, mas o Senhor nos tirou, né? Da terra, pelo menos lá no Egito, a gente tinha pão para comer. E agora nós estamos aqui padecendo fome, perecendo fome. Aí Deus vai e fala com Moisés, eu vou mandar um maná. Fala para o povo, de manhã quando levantar, a terra vai estar forrada do maná. Eles pegam o maná, eles recolham somente a quantidade para se alimentar durante o dia. Olha que coisa linda, irmãos, que Deus está fazendo. Aí sabe o que o povo foi fazer? Que saudade dos pepinos e da cebola do Egito. Que saudade. Esse pão, olha, sabe o que eles chamaram o maná, irmãos? De pão vil. Por que eles falaram isso? Eles reclamaram que não tinha carne. Deus falou para Moisés, Deus ficou irritado. Ele falou assim, eu vou mandar carne para esse povo, que vai sair carne pelo nariz desse povo. E sabe o que aconteceu? Deus mandou uma saraivada de codorniz lá, que os bichos começaram a ver tanta codorniz que o bicho estava enjoado de comer carne. Meu Deus, agora essa carne só tem codorna. O que tem hoje na sua casa para comer? Ovo. E quantas pessoas não têm ovo para comer? Aliás, que alimento, hein? Que alimento. Está entendendo, irmãos? Então, o que Deus está mostrando, então, Deus ele precisa, olha, irmãos, leva 40 anos, uma história que era para se completar em 60 dias de caminhada, eles ficam 40 anos, sabe por quê? Repito o que eu sempre falo aqui, Deus não queria tirar Israel do Egito, Deus nunca quis tirar Israel do Egito, o que Deus queria? Tirar o Egito de Israel. Então, por quê? Porque o povo ele vai reproduzir, porque foi isso que eles aprenderam. E nós passamos a nossa vida toda, irmãos, falando de medo, falando de assombração. Vamos lá, crente pode ter medo de assombração? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Pode ter medo de assombração? Mas quantos que não tem? Quantos que não conseguem dormir ainda com a luz apagada? Mas crente, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra do
Uai! Se a palavra de Deus é a verdade, por que a gente tem medo de assombração? Por que a gente tem medo de assombração? Por que a gente tem medo? Irmãos, sabe por quê? Porque foram experiências adquiridas por tanta repetição. Aqui, ó, a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós estamos repetindo o tempo todo aquilo que a gente não quer. O que a gente não quer? Eu não quero ter medo, eu não quero ter medo. Ei, parabéns, você vai ter medo, muito medo. Eu não quero ficar doente, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar doente. Parabéns, meu irmão, você vai ser um grande aliado do SUS. Você vai ser o SUS vai ficar na porta, vai ficar lá o médico dizendo, seja bem-vindo, você chegou à sua casa, aqui você é o seu lugar. Volte sempre, por quê? Eu não quero ficar doente, eu não quero ficar doente, eu não quero... Irmãos, tem pessoas que têm doença de estimação, porque só fala naquilo. A boca fala do que está cheio, o coração. E a gente quer, Senhor, me cura dessa doença. Senhor, me cura dessa doença. Ei, Deus está falando, a saúde está dentro de você. A saúde está dentro de você, porque eu sou a saúde. Eu escolhi, eu não habito em templo doente. Eu não habito em corpo doente. Mas por que estamos doentes? Porque só falamos de doença. A boca fala do que está cheio? O coração. Então nós estamos falando o tempo todo daquilo que a gente não quer. A gente está falando o tempo todo. Eu não quero, é tanta dívida, é tanta dívida, é tanta dívida. Mas sabe o que você vai fazer? A sua vida vai ser pagar contas. Por quê? Porque você só fala de dívida. Porque você tem medo de dívida. E quanto mais você fala daquilo aqui, ó. Você colocou isso no seu mural, você colocou isso no seu portão, e você fala, e você visualiza, e você... Irmãos, nós estamos criando imagem de doença. Nós estamos criando imagem de miséria. Nós estamos criando imagens no nosso inconsciente, na nossa mente criativa, na mente poderosa de Deus em nós. Nós estamos criando aquilo que a gente não quer. Agora eu descobri que isso é pecado, então eu vou rejeitar, eu vou resistir, eu não quero mais isso para a minha vida, eu estou amarrado em nome de Jesus. Sai da minha vida, doença. Sai da minha vida, doença. Doença, eu não te quero. Eu tive uma experiência, os irmãos sabem que no ano passado vieram aqui vários pastores, inclusive o pastor Wilson, é pastor Wilson, né, Vitor? Que veio, que orou aqui pelas colunas aqui. Lembra disso? Irmãos, eu já contei essa história para vocês. Eu já contei essa história que na época que eu estava na Assembleia de Deus, eu tinha um problema de hérnia de disco, na L4 foi diagnosticado. Eu a cada 15 dias eu travava a minha coluna. O médico, a última vez que eu fiz o exame do médico, o médico falou para mim, filho, se você voltar aqui nos próximos, você vai fazer fisioterapia, você vai tomar uma injeçãozinha vermelhinha, injeçãozinha gostosa, deliciosa. Adoro. Sabe, se você voltar aqui, a próxima, se eu te ver, o médico já estava enjoado da minha cara, o médico não aguentava ver minha cara de 15 em 15 dias. Eu ficava travado, porque eu não conseguia levantar da cama, irmãos. Fiz os exames, hérnia de disco na L4, na L5. Um dia eu estou na igreja, um dia eu estou em casa, estou assistindo o R.R. Soares. O R.R. Soares falou assim, eu vou orar por você que tem um problema, coloca a sua mão onde você está com problema. Eu fui lá e coloquei aqui, ó. Aqui, era a L4 e a L5 era aqui, ó. Eu botei a mão aqui. E aí o R.R. Soares orou e agora faz o que você não podia fazer. Eu não podia fazer isso aqui, ó. Se eu fizesse isso, eu não voltava. Eu caía no chão. E aí o médico falou para mim, eu vou ter que operar. Não foi isso, mano. Aí naquele dia, depois que o R.R. Soares orou, eu voltei, glória! Cheguei lá na igreja, Jaine, sabe o que aconteceu? Falei para o pastor, meu pastor, rapaz, olha, eu vivia com colete, não era isso, amor? Vivia com colete, andava durinho assim, ó. Cheguei lá, pastor, aconteceu isso. Ele falou, não, vamos esperar 60 dias, vamos esperar dois meses. Se você não tiver nenhuma crise,
as crises que eu tinha, igreja, era a cada 15 dias, Deise. Eu estava no hospital, tomando a vermelhinha, e engessando, e fazendo fisioterapia. Era isso, a minha vida era essa. Depois dessa oração do R.R. Soares, nós esperamos 60 dias. Não deu mais nenhuma crise, irmãos. Mais nenhuma crise. Aí sabe o que aconteceu? Fui lá, falei, pastor, não deu crise nenhuma. Realmente não deu, porque eles viam. Vai contar o testemunho. Aí subi na igreja, cheia. Gente, lembra que eu estava com a coluna meio travada? Então, Jesus me curou e tal. Contar a igreja, glória, os irmãos sabiam, viam o sofrimento. Isso no domingo. Na segunda-feira tive uma crise. Travei. Aí eu falei, Jesus, que papo é esse, Billy? Me ajuda aí, como é que eu dou testemunho? E agora a sua situação? Aí falei com o pastor Silas, que era o meu pastor na época, falei com ele, ele falou assim, chamou os obreiros lá no final, lá eu dobrei os joelhos, botaram a mão em mim, oraram, repreenderam e aquela coisa toda. Passei muitos anos, de uns tempos para cá, voltei a sentir a bendita da dor novamente. Voltei a sentir a bendita da dor novamente. E comecei, aí veio a época do pastor. Que o pastor veio aqui, e minha mão estava diferente, aí depois veio um outro pastor aqui e falou assim, Deus me mostrou que você tem 2 hérnias de disco, uma na L4 e uma na L5. Eu falei, quem te contou isso? Olha só, eu caí na pegadinha. Porque eu não tinha mais. Mas virava e mexia, eu estava puxando de uma perna. Virava e mexia, eu estava puxando de uma perna. Aí outro dia eu estava vindo aqui para oração, para intercessão. Eu falei, Senhor, me ajuda. O que está acontecendo? Ele falou assim, filho, sabe o que está acontecendo? É que você está rejeitando demais. Eu tenho te ensinado, filho, que quanto mais você rejeita uma coisa, mais você crava as suas unhas nela. Então, enquanto você estiver rejeitando essa dor, toda vez que a sua coluna dói, você está dizendo assim, eu te rejeito. Para de dizer eu te rejeito. Para de dizer, eu te rejeito em nome de Jesus. Foi o que o Espírito Santo falou para mim. E eu naquele momento eu olhei e falei assim, ei, está doendo? Tá, sei que você está aí. Eu me desapego de você e te libero em nome de Jesus. Irmãos, acabou, desapareceu a dor, não senti mais dor nunca mais. Eu estou fazendo academia, vocês sabem disso. Estou puxando uns ferros pesados lá, aleluia. Suquinho. E sabe, não estou com problema na coluna, por quê? Porque eu estou curado, porque eu parei de alimentar, porque eu mudei o meu vocabulário. Enquanto nós não mudarmos, enquanto nós continuarmos falando, irmãos, olha o que ele está falando, tudo do que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Aí não sei quanto que eu vou ficar. Irmãos, Deus deu a estratégia, como que eu vou mudar? Eu vou pegar o que eu quero, está aqui, é a palavra. Vocês podem questionar o meu método, mas o resultado aqui, a palavra está aqui. A palavra está aí. Enquanto nós continuarmos, sabe, o que é que eu quero? Eu quero saúde, então eu não vou orar para Deus, falar assim, Senhor, cura a minha doença. Não. Eu criei uma frase, e todas as vezes que qualquer dor que aparece no meu corpo, qualquer limitação que aparece relacionada à idade, saúde, porque, gente, é normal a gente ter problema de pressão, uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá, é normal, sim ou não, pessoal? Nós estamos morrendo, sim ou não? Gente, nós somos o único ser na Terra, do dia que nós nascemos, nós estamos em contagem regressiva. Então, o que acontece? Sabe, então, a partir desse momento, eu criei uma frase. E a frase que eu criei na minha mente, todas as vezes, irmã Sandra, eu repito essa frase. E eu quero compartilhar essa frase com vocês. Tenho 7 minutos e vou parar. E a gente vai continuar, se o Senhor Jesus não voltar. Amém? A frase que eu criei é a seguinte. O poder infinito, repete comigo. O poder infinito do meu Deus, que está em meu coração, recria todo o meu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, e eu tenho saúde perfeita, em nome de Jesus.
Eu falei de doença? Eu falei de doença? Não. O que eu estou falando? Saúde. Percebe, irmãos, a diferença? A boca está falando o que está cheio com essa, cura essa doença, Senhor, cura essa doença, Senhor, tira esse medo, Ei, o que eu vou falar aqui, por favor, eu estou cuidando de vocês, então, vira e mexe, eu estou olhando para vocês assim. Quando a gente ouve as pessoas falando, e a gente corrige, sabe que a pessoa fala assim? Ai, pastor, eu não consigo. É mais forte do que eu. O que eu acabei de dizer? Vamos, irmãos, coloca para mim, meus filhos aqui. Coloca aqui, Efésios 4:30. Efésios 4:30. Olha só, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que é entristecer o Espírito Santo? O Espírito Santo é o espírito da doença? Eu fiz uma pergunta. O Espírito Santo é o espírito da doença? É o espírito do medo? É o espírito da insegurança? É o espírito da dúvida? Ué, como é que eu entristeço o Espírito Santo que habita em mim? Falando aquilo que não é do Espírito. Se doença não é do Espírito, então saúde é do Espírito. Amém ou não amém? Se o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, eu não vou pedir para colocar, porque eu não lembro aqui o capítulo, se vocês puderem achar aí, me ajudem. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: Deus não vos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas espírito de ousadia. Olha que coisa linda, igreja. Então, por que nós vamos ficar lamentando? Por que nós vamos ficar, então, reclamando, falando o tempo todo? Reclamação, glória. Se tem uma das coisas que entristece o Espírito Santo é o que, gente? Maledicência. E o que é maledicência, gente? Olha aí, ó. Obrigado. Eita, que time maravilhoso. Olha aí. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de amor. Oh, meu Deus do céu, que coisa linda. Gente, presta atenção nisso. É Deus que está falando conosco. Abre a tua boca e profetiza o que você quer. Olha, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Domínio próprio. O que é domínio próprio? Fruto do Espírito. Fruto do Espírito é o quê? É uma experiência própria, que o papel do Espírito Santo, quando ele vem morar em nós, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós aceitamos Jesus, o primeiro milagre que acontece na nossa vida, Ana, sabe qual que é? O milagre da regeneração, que é o novo nascimento. É quando o Espírito Santo vem manifestar em nós a vida, porque estávamos mortos. Agora nós estamos experienciando vida. E aí vem esse Espírito vem nos dar isso daqui, irmãos, ó. Ousadia. E o Espírito Santo te pergunta: você tem sido ousado nesse ano que passou? O que você tem falado? O que você tem ocupado na tua boca? Qual é a palavra que mais frequenta a tua boca? Eu posso, eu quero, eu consigo em Jesus? Ou é aquela palavra: eu não posso, eu não consigo? É difícil. Nossa, mas é muito difícil isso eu não consigo. Ou então aquela palavrinha assim, sabe? Eu tento, mas ai, gente, eu enjoo fácil. Ai, eu enjoo fácil com isso. Ei, presta atenção no que você está falando. Presta atenção no que nós estamos falando, porque o que nós estamos falando, nós estamos reproduzindo. Não só nas nossas vidas, mas na vida daqueles com quem nós nos relacionamos. Aí vem aquele ditado que é um ditado, nunca vi um ditado tão verdadeiro. Me diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu
Anda como murmurador, o que você vai ser? E a palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios, passa de largo, não anda, não entra, não passa nem na porta, passa de largo, afasta-se. Por quê? Porque você vai ser contaminado. Então, irmãos, se nós queremos renovar, se nós queremos um ano de 2024, nós precisamos começar a prestar atenção naquilo que nós estamos falando. Porque o propósito do Senhor é nos dar ferramentas para nós mudarmos. Irmãos, e com a ajuda de Deus, mostramos aqui agora o método. Qual é o método? Qual é a fórmula de Deus? Pegar o que eu quero, pegar o que Deus manda, colocar e começar a declarar. Pastor, mas isso não é mantra? Isso não é... É o quê? Você está dizendo que você está falando para mim que a palavra de Deus está errada, porque está escrito aqui na palavra. Você pega todas essas leis que hoje vos ordeno, vocês vão colocá-las no teu coração, vão guardá-las no teu coração e ensiná-las aos teus filhos, andando pelo caminho, deitando, levantando, escrevendo nas portas, nos umbrais dos teus portões e repetindo dia e noite. Não é de vez em quando, a palavra está dizendo, é dia e noite, até que isso se torne o quê? Se torne uma experiência positiva, e essa experiência positiva, ela vai trazer o quê? O resultado. A boca vai falar do que está cheio, o coração. Amém ou não amém? Amém. Domingo, nós vamos falar sobre Mateus 5, 37 ao 39. Olha o que o Senhor Jesus vai falar para nós. Domingo, não perca. Você que está aí assistindo, vem aqui presencialmente, você vai ver o que Deus vai falar conosco ainda sobre esse assunto. Eu quero orar com você. E no final dessa mensagem, irmãos, no final dessa mensagem, eu estou pedindo a Deus, Deus vai dar uma estratégia para nós nesse ano. Esse ano vai ser o ano da renúncia. E nós vamos renunciar esse tesouro mal que nós guardamos. E não vamos procurar culpado não, aqui nós não vamos procurar culpado. Ninguém é culpado, não é o nosso pai não é culpado, nossa mãe não é culpado, não, ninguém é culpado. Culpado somos nós que permitimos, que não tínhamos habilidade de ferramentas para poder blindar a nossa mente e está tudo bem. Só que nós vamos criar uma estratégia em nome de Jesus e nós vamos alcançar esse padrão de excelência, porque tudo que nós falarmos vai se cumprir. O que Deus falou para o profeta Ezequiel no capítulo 37, o vale de ossos secos. Quando Deus coloca o profeta diante de um vale de ossos, a Bíblia diz sequíssimos, e Deus pergunta para o profeta, porventura, Ezequiel, estes ossos poderão voltar à vida? A resposta do profeta foi, o Senhor sabe. Eles podem, o Senhor sabe. Aí o que o Senhor disse? O que o Senhor disse? Profetiza. Abre a tua boca e profetiza. Quando Pedro, escute isso, igreja, eu ministrei aqui esses dias. Quando Pedro está lá no barco lá, Jesus está vindo, todo mundo está com medo, e Pedro olha e fala assim, aí Jesus diz, não tenho medo, sou eu. E Pedro diz, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. O que a palavra de Jesus foi? Vem. Sob a palavra de Jesus, nós vamos andar sobre as águas, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, Pai. Te dou graça, Senhor. Te dou graça por esse momento tão precioso que o Senhor me confiou, de poder ministrar esta palavra ao coração desta igreja. Pai, chegou a hora, Senhor. Chegou o momento de separar os homens dos meninos. Senhor, chegou o momento de nós separarmos, Senhor, aqueles que servem e aqueles que não servem, os que creem e os que não creem. E eu estou pregando nesta noite para uma igreja. Eu estou pregando hoje para um povo, Senhor, que é um povo, Senhor, obediente, que é um povo que tem um coração, Senhor, que te ama, Senhor, e que quer, Senhor, nesse ano de 2024, e vai ser, Senhor,
teu nome, Senhor, vai ser um ano de transformação, vai ser um ano que nós vamos marcar por muitas vitórias, muitos testemunhos desta mensagem que nós estamos começando hoje, e que, Senhor, os resultados serão a 100, a 60 e a 30, mas a glória, a honra e o louvor pertence somente a Ti. Pai, nesta noite, como ministro do Teu Evangelho, na autoridade do Teu nome, eu profetizo sobre cada vida que aqui está, essas vidas que estão aí do outro lado, Senhor, na internet, na live, Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, eles vão aprender a se ouvir. Pai, a partir de hoje, os teus filhos serão surpreendidos por teu Espírito Santo, mostrando, Senhor, fazendo-os sentir, se ouvirem aquilo que eles estão falando, e eu tenho fé que a tua revelação será poderosa e transformadora, e contribuirá para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro desde já, e já, Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Se a igreja que aqui está crê e recebe, diga amém. Se a igreja recebe, diga graças a Deus. Glória a Jesus.